Boa noite a todos, boa noite, Donizete, nosso companheiro lá do Grupo Espírita Jesus de Nazaré, da cidade de Marília, em São Paulo. Hoje, na terça-feira, dia 14 de março de 2023, estamos recebendo o companheiro que irá conversar conosco sobre o tema Os Princípios Espíritas. Receba a nossa gratidão mais uma vez. E nós vamos dar início com a leitura de uma página inicial, seguida da prece, e logo após, a palavra é sua. Obrigada, Donizete. Olá, boa noite a todos. A mensagem, então, é do Pão Nosso, mensagem número 60, Lógica da Providência. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Paulo, está em Hebreus. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, por meio de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, que possamos fechar os nossos olhos, estarmos presentes, física e espiritualmente aqui, para esses 30 minutos de troca de conhecimentos, para esses 30 minutos de reflexão e de compreensão de um pouco mais das verdades divinas que o Espiritismo veio nos trazer através dessa linda e reconfortante doutrina que nos auxilia e nos conforta em todos os desafios e que também nos motiva a sermos gratos todos os dias pelas bênçãos e pelas dores que encontramos, pois sabemos que estamos tentando melhorar e estamos crescendo. É melhor sermos agentes ativos nessa transformação do que apenas vivermos no marasmo, na passividade. Por isso que essa doutrina linda nos ajuda a caminharmos para frente e encontrarmos o mais breve possível o nosso Mestre Jesus. Que tenhamos uma boa palestra e que possamos sair daqui renovados e cheios de esperança. Que assim seja. Com você. Muito obrigado. Olá, amigos
da Sociedade Meimei, aí do Canadá. Uma alegria nós estarmos juntos participando do estudo da doutrina espírita. Vocês aí tão distantes aqui de nós, que estamos em Marília, interior do estado de São Paulo. Uma cidade agradável, de cerca de 200 e poucas mil pessoas, que tem um movimento espírita bastante ativo, vários centros espíritas. E nós queremos dizer da nossa alegria de estarmos vendo companheiros brasileiros levando a mensagem espírita para um outro país, assentando sementes para que o espiritismo possa brotar e se multiplicar em outras terras. A exemplo do que fez Paulo de Tarso, nessa mensagem que foi lida, né? O apóstolo Paulo, que também fez isso, levando o evangelho para os gentios, para outros rincões além da Judéia. Então, que Deus, Jesus, possam abençoar vocês nessa tarefa. No próximo mês de abril, precisamente no dia 18 de abril, nós estaremos relembrando, comemorando a publicação de O Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857 marca a publicação da primeira obra da doutrina espírita, O Livro dos Espíritos, nascendo então a própria doutrina espírita, o próprio espiritismo. No começo, muitos opositores, muitos descrentes, que não aceitavam o espiritismo, porque vinha falar de uma coisa nova que era espantosa para eles. E ainda hoje, muitos consideram a doutrina espírita uma fantasia, porque não acreditam, não aceitam que seja possível aos mortos retornarem para conversar conosco aqui. Mas a doutrina espírita é um fato. Fenômenos espíritas começaram a acontecer nos Estados Unidos, numa pequena localidade, em Hydesville, em que as irmãs Fox, da família Fox, começaram a perceber, a ouvir batidas na casa. Dali em diante, começaram várias manifestações e que desencadearam, então, a doutrina espírita, quando lá na Europa, em Paris e em outras cidades, em outros países, começaram as mesas girantes, depois as mesas falantes, que despertaram a curiosidade do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio na pesquisa daqueles fenômenos, porque quando disseram a ele que as mesas também respondiam perguntas, ele se tornou um cético, né? Mesas não têm cérebro, mesa não tem músculos para conversar, para responder perguntas. E ele foi aprofundar essa pesquisa e constatou que as respostas oferecidas pelos espíritos, pelas mesas, eram de espíritos que disseram ser a alma daqueles que viveram aqui na Terra. E eles, então, responderam a várias questões de Allan Kardec, responderam de outros pesquisadores, e essas informações vieram a constituir a doutrina espírita. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, lá no Prolegômenos, vai dizer que o espiritismo é a revelação dos espíritos, é a terceira revelação, Moisés, Jesus e o espiritismo. Kardec teve o grande trabalho, o grande esforço de organizar esses ensinamentos de tal forma pedagógica que nós todos possamos entender esses ensinamentos, popularizar esses ensinamentos, para que eles sirvam de norte para as nossas vidas
como espíritos imortais, tendo uma experiência aqui na Terra e tendo experiências na própria espiritualidade. E Allan Kardec, então, ao analisar todas as informações que os espíritos lhe apresentaram, em reunir todas elas num livro, percebeu ali que havia uma verdadeira doutrina, uma nova doutrina, uma filosofia nova, que era baseada em fatos. E então ele veio estruturar o espiritismo em 3 facetas, ou em 3 caracteres: ciência, filosofia e moral. Posteriormente, o próprio Kardec, na Revista Espírita, vem dizer que a doutrina espírita também é uma religião. Não uma religião hierarquizada, estratificada, com dogmas, com paramentos, com rituais. Não. É a religião do coração. É a religião que nos liga diretamente com Deus, com os bons espíritos, sem qualquer intermediário. Então, a doutrina espírita tem bases sólidas, base em fatos, é ciência, é a ciência de observação dos fenômenos espirituais, das manifestações dos espíritos para nós, manifestações físicas ou manifestações intelectuais, como ele nos apresenta também em O Livro dos Médiuns. Estuda o mundo dos espíritos, a sua relação conosco, daí tirando consequências filosóficas. A filosofia são reflexões sobre a vida, orientações sobre a vida. Então, a ciência espírita, ela nos proporciona reflexões sobre como nós podemos viver aqui na Terra, a viver a nossa vida, baseado exatamente naqueles ensinamentos, naquelas conclusões científicas que os espíritos nos apresentaram, que os fenômenos espíritas nos permitem concluir. Mas juntando ciência, filosofia, esse conjunto de ensinamentos, de conclusões, de reflexões, nos permitem uma consequência moral, porque nos torna melhores, na medida em que nós, estudando e colocando em prática esses ensinamentos, nós nos tornamos pessoas de bem, pessoas que consideram o próximo, que respeitam o próximo, que se tornam solidários, fraternais, caridosos uns para com os outros. E então, essa consequência moral é a grande transformadora da nossa vida e da sociedade. Se nós imaginarmos um triângulo equilátero, nós vamos ter, num ângulo, a ciência, no outro ângulo, vamos ter a filosofia, e apontando para o alto, nós vamos ter o ângulo da moral ou da religião, nos ligando exatamente com a espiritualidade ou com Deus, se assim o quisermos. Isso tem fundamental importância para nós, porque, sendo ciência, ela avança sempre progredindo nas informações, nas revelações, conforme a própria espiritualidade nos revela através da mediunidade, dos médiuns, dos vários espíritos que se manifestam. Nós tivemos a obra básica com Allan Kardec, representada pelos 5 livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, além de inumeráveis livros publicados na Revista Espírita e de outros trabalhadores da primeira hora do Espiritismo, estudiosos encarnados. Mas nós fomos ver, posteriormente, que no século XX nós tivemos a contribuição, especialmente de médiuns brasileiros, que permitiram a manifestação de espíritos que vieram trazer novos estudos sobre a doutrina espírita, especialmente Emmanuel
e André Luiz nos apresentando o mundo espiritual de uma maneira mais concreta, mais real, onde há realmente uma vida organizada, para onde nós estaremos retornando após a desencarnação. E então, desse tríplice caráter de ciência, filosofia e religião, Allan Kardec vai nos apresentar alguns princípios básicos da doutrina espírita, que todos nós, como espíritas, deveremos conhecer para vivenciarmos na nossa vida. O primeiro princípio, que faz parte de todas as religiões, não é uma invenção da doutrina, é Deus. Mas com uma outra compreensão. Com a doutrina espírita, Deus não é mais um homem barbudo sentado em algum lugar do universo. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Criou a matéria e criou também o espírito. E nós somos os espíritos individualizados. Então, nós somos aqui uma alma. A doutrina espírita nos apresenta a alma como um princípio. A alma que não é material, é incorpórea, é além da matéria, daquilo que nós pegamos aqui. Representa a nossa consciência, a nossa inteligência, as nossas emoções e os nossos sentimentos. A alma, para a doutrina espírita, como para muitas religiões e muitas outras crenças, é imortal. E então, além de nós não acreditarmos na alma, nós acreditamos na imortalidade, na pré-existência ao nascimento do corpo físico e na sobrevivência da alma depois da morte do corpo, depois do túmulo. Mas, avançando ainda mais na imortalidade, nós vamos ter na possibilidade da comunicação ou na comunicabilidade dos espíritos, que se dá graças à mediunidade, que é uma faculdade inerente a todos nós espíritos, que podemos aqui, tendo essa faculdade de maneira mais ostensiva, ser intermediários dos espíritos para nos trazer informações, para permitir que nós tenhamos uma relação direta, o que nós fazemos quase que todas as semanas, aqui nas reuniões mediúnicas dos centros espíritas. A mediunidade se diferencia de outras religiões que não admitem essa possibilidade da comunicação objetiva, direta com os espíritos. Admitem, eventualmente, que os santos ou os anjos possam se comunicar. Em outras religiões, admitem apenas a comunicação dos demônios, dos espíritos imundos. Mas nós sabemos que, sejam espíritos superiores, sejam anjos, ou sejam espíritos imundos, espíritos inferiores, todos podem se comunicar de alguma maneira. Na doutrina espírita, nós estudamos a mediunidade para utilizá-la de maneira adequada, para que ela seja instrumento de caridade e de serviço ao próximo e a nós mesmos, porque com a mediunidade nós podemos evoluir, avançar, praticando sempre o bem. Destaque ainda para a doutrina espírita é a reencarnação. As religiões, em geral, não acreditam em reencarnação, mas temos várias filosofias, várias seitas que admitem a reencarnação. E para nós, a reencarnação não é simplesmente uma crença, mas é um fato. E só não se acredita em reencarnação porque não se pesquisa, porque não se vai a fundo para verificar os casos em que os relatos não deixam qualquer dúvida de que a reencarnação existe, que nós, tendo já vivido muitas outras vidas, podemos agora estar vivendo uma nova experiência carnal no corpo físico. A reencarnação é
a única explicação para as aparentes injustiças que nós verificamos aqui na Terra. A morte de crianças recém-nascidas na infância, as doenças que nós verificamos de maneira grave, sem causa aparente nesta vida, para as diferenças entre a riqueza e a miserabilidade, a inteligência e a ignorância, somente a reencarnação, pela qual nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais, é que nós vamos explicar todas essas diferenças. E então a reencarnação é um ponto fundamental que diferencia a doutrina espírita de muitas outras religiões cristãs, especialmente. Mas também nos dizem os espíritos sobre a pluralidade dos mundos, ou seja, nós não vivemos simplesmente aqui na Terra, diversos mundos espalhados neste universo infinito de bilhões de galáxias, de bilhões de estrelas e de bilhões de planetas. Deus não teria criado tudo isso para somente colocar vida aqui neste grão de areia do universo infinito. Somos filhos de Deus, mas não somos os únicos filhos de Deus. Então, a pluralidade dos mundos fala da fraternidade universal, da solidariedade, mas não se trata simplesmente dos mundos físicos, mas também dos mundos espirituais, porque cada planeta tem as suas esferas espirituais, as suas regiões de mundo espiritual, de forma organizada, onde nós moramos. E de lá viemos para cá ter uma experiência passageira aqui na Terra, mas estaremos voltando depois da morte do nosso corpo físico para termos outras experiências com outros entes queridos, outros amigos, familiares, também no mundo espiritual, como nos apresentou de maneira clara André Luiz nas suas obras, a começar por Nosso Lar. Principalmente, é o mundo interior e que nós podemos viver no céu ou no inferno interno, na sombra ou na luz interna, na nossa intimidade, no nosso coração. E é este mundo interno que, no fundo, nós temos que buscar, porque o grande trabalho de Jesus para conosco é a implantação do reino de Deus nos nossos corações. O outro princípio é a lei de causa e efeito, ou semeadura e colheita, que é a lei de justiça, porque ela vem nos colocar todos em pé de igualdade. Não há privilégios perante o Criador do universo, perante as leis divinas. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, pela construção de ações, de obras más, obras de ignorância, obras destrutivas, pelas quais nós temos que reparar na medida em que causamos aflições e dores e sofrimentos e prejuízos para o nosso próximo, mas também nós somos beneficiados por toda a obra no bem que nós praticamos, construindo em favor do próximo, em favor de nós mesmos. Somos os construtores dos nossos destinos. O reino de felicidade nos aguarda, mas somos nós que temos que fazer o esforço, a vontade para caminharmos sucessivamente no mundo material, no mundo espiritual, até nós alcançarmos a felicidade pela purificação da nossa alma. Mas o princípio que nós devemos vivenciar na doutrina espírita é a moral cristã, é a moral de Jesus, porque a doutrina espírita não nos apresenta uma moral nova, porque os espíritos disseram a Kardec que o modelo para servir de guia a nós
na nossa trajetória espiritual em busca do crescimento, do progresso, da felicidade, é exatamente Jesus. É seguir nos passos dele, porque ele disse que era a luz do mundo, que era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém poderia ou poderá ir ao Pai senão por ele. E é exatamente a vivência da moral cristã que vai nos permitir nos transformarmos em criaturas melhores, caridosas, amorosas, fraternais, solidárias. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos apresenta, na terceira parte, as leis morais e também nos fala da perfeição moral. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, torna a esse assunto, nos apresentando o homem de bem. E então é preciso nós nos debruçarmos sobre esses ensinamentos para que, aprendendo as virtudes cristãs, como nos apresentou Jesus e que foram anotadas pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, e que foram referendadas e acrescidas pelos discípulos, especialmente o apóstolo Paulo, o estudo que nós podemos e devemos fazer sobre esses ensinamentos morais é que vão realmente proporcionar o autoconhecimento, a autotransformação, o aprimoramento das nossas almas para que nós possamos seguir adiante, transformando o nosso mundo para nos tornarmos cartas vivas do Cristo, ajudando na transformação do mundo no qual nós estamos vivendo. Na medida que vocês, companheiros e companheiras, aí no Canadá, estão estudando a doutrina espírita, estão levando adiante a mensagem segundo as suas próprias forças e as suas próprias possibilidades, e sabemos que não é fácil implantar a semente do Evangelho e da doutrina espírita em terras estrangeiras, mas que estão fazendo aí com as crianças, nós sabemos que a assistência espiritual está presente, oferecendo a todos a inspiração para que prossigam nesse trabalho que é fundamental dentro do trabalho que o Cristo pretende realizar e já realiza desde sempre, para que o nosso mundo deixe a condição de um mundo de provas e expiações para alcançar a condição de um mundo melhor na próxima fase para a regeneração, até que, num tempo ainda imprevisto, nós possamos nos tornar um mundo feliz e um mundo celeste. Muito obrigado a todos vocês, companheiros e companheiras, pela oportunidade que nos concede de estarmos partilhando essas importantes informações que a doutrina espírita nos oferece. E queremos, finalizando, agradecer ao Senhor da vida, aos amigos espirituais que nos envolvem, que nos inspiram, que nos protegem na nossa trajetória aqui nesta reencarnação, pelos momentos que nos são concedidos para estudarmos, refletirmos sobre a terceira revelação, o Espiritismo, que é a obra do Cristo para toda a humanidade, e que nós possamos, nos tempos de hoje, de tantas dificuldades, da transição planetária, possamos ser aqueles que são instrumentos da paz onde nós estivermos, a paz nos nossos corações, para que nós nos transformemos em pacificadores, conciliadores dos conflitos, das dificuldades, dos problemas que afligem a humanidade nos tempos de hoje. Que a paz do Senhor possa estar sempre conosco nas nossas obras e nos nossos lares. Muito obrigado e muita paz para todos.